Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder este início de semana, onde estamos iniciando o último estudo desta série. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Sônia Rocha, parabenizando a sogra Nair Calisto e o enteado Renan Calisto, que ontem aniversariaram. Um alô especial também para o Genésio Mioto, que está parabenizando Mara Rúbia, que completa mais um ano de vida hoje. Temos também a Lúcia Silva, que está agradecida porque dia 19 ela completou mais um ano de vida. Mandamos um alô especial também para Leia Filgueiras, que também aniversariou, agradece a Deus. Um alô especial para Alda Mota, que pede orações por sua mãe, que está internada. Também Maria Angélica, ela está agradecida pelo filho João Carlos, que está em casa. Um alô especial para Hilda Pereira, Jandira Alves, Melita Tchid e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, nós estamos em Tua presença e Te agradecemos por todas as bênçãos que Tens nos concedido, proteção, livramentos. Nós Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos estudar a Bíblia. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os nomes que nós aqui citamos e todos que estudam conosco a Bíblia, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Abençoe Nair Calisto e também Renan Calisto, que aniversariaram. Abençoe ainda a Leia Filgueiras, que aniversariou. Lúcia Silva também completou mais um ano de vida. Mara Rúbia está aniversariando hoje. E também, Pai, agradecemos porque o João Carlos, filho da Maria Angélica, está em casa. Ela louva a Ti. E ainda pedimos que abençoes Renilda Bispo, Dani da Mata, Jandira Alves, Melita Tchid e todos os demais, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, nós estamos essa semana fazendo o nosso último estudo desta série Alusões, Imagens e Símbolos. A partir da semana que vem iniciaremos uma nova série e estudaremos o livro de Êxodo. Nós agradecemos a todos vocês que estão orando por nós e breve já estaremos em casa, mas continue orando para que tudo transcorra bem segundo a vontade do nosso Deus nestas férias e viagem que estamos fazendo. Nós essa semana iremos analisar mais algumas histórias para nós finalizarmos este estudo, e Jonas será um dos personagens que nós vamos estudar. Você conhece a história de Jonas. Nós também vamos estudar sobre Ciro, que foi o rei persa que libertou o povo de Deus que estava cativo lá em Babilônia, e veremos que essas histórias elas apontam para o fim. Elas têm relação com o fim de todas as coisas. A história de Jonas é apenas 4 capítulos. Se você tiver a oportunidade, leia com calma para você entender. Jonas, ele é chamado de profeta relutante. Ele relutou, ele não queria ir a Nínive para pregar que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem. Por que Jonas relutou? Jonas, ele odiava os assírios que dominavam o mundo naquela época. E os assírios, eles eram cruéis com os povos que eles conquistavam. As mortes mais horrendas que você possa imaginar, essas mortes eram usadas pelos assírios na vitória que eles obtinham sobre seus inimigos. Nós vemos então quando Deus chama Jonas para ir a Nínive, ele foge. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Houve aquela tempestade e Jonas depois foi lançado ao mar, que ele mesmo sugeriu que fosse lançado ao mar para que a tempestade acalmasse. E um grande peixe engoliu Jonas e o vomitou na areia da praia, e aí ele foi até Nínive. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali no ventre ele se arrependeu, ele orou, ele clamou a Deus que tivesse misericórdia dele, que ele iria obedecer ao chamado de Deus. E quando surgiu aquela tempestade
e que os marinheiros viram que o barco iria afundar, eles lançaram sortes para ver quem era o culpado daquela tempestade. Segundo a crença daqueles marinheiros, que não eram tementes a Deus, eles acreditavam que eram os deuses que estavam irados por algo que alguém estava fazendo, e então eles lançaram sortes e caiu sobre Jonas. E aí perguntaram, quem é Jonas? Aí disseram, é um passageiro que embarcou e ele está lá no porão, está dormindo. Aí foram lá chamar Jonas, e Jonas então, ele disse que ele era hebreu, ele temia o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, verso 9. Vejam, aqui Jonas, ele fala exatamente o que o anjo daquelas 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14, 7, ele diz, adore o Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui nós vemos uma relação entre Jonas e a última mensagem que está sendo pregada em todo o mundo, que nós deveremos temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E você pode ler isso também na sua Bíblia, em Apocalipse 14, a partir do verso 6. Vejam, Jesus, ele, quando estava já para terminar o seu ministério, ele falou para os fariseus que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus também iria passar 3 dias dentro da sepultura. Em Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, nós lemos, alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui, Jesus então usando a história de Jonas, que muitas pessoas pensam que isso não foi verdade, que não aconteceu, mas se não tivesse sido verdade a história de Jonas, Jesus não teria usado aqui como exemplo, porque Jesus conhecia toda a escritura do Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, e Jesus então disse, vocês pedem um sinal, vocês, uma geração perversa, geração adúltera, mas o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Então, muitas pessoas hoje dizem que Jesus não passou 3 dias e 3 noites dentro da sepultura. Por quê? Porque ele morreu na sexta-feira à tarde, foi sepultado, passou a noite de sexta-feira, o sábado, a noite de sábado e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Então, se nós formos contar as horas, realmente não dá 72 horas, que são 3 dias completos. Mas devemos nos lembrar que os judeus, eles contam os dias de uma forma inclusiva. O que é isso, inclusiva? É se você já passou algumas horas do dia, por exemplo, hoje é sexta-feira, que Jesus morreu na sexta-feira, à tarde. Então essas horas da sexta-feira é contado como um dia. Isso é a contagem inclusiva que os judeus usam. Então, para os judeus, Jesus passou 3 dias e 3 noites na sepultura, mesmo não tendo estado lá dentro 72 horas. Jesus, ele morreu na sexta-feira, foi sepultado, passou o restante da sexta-feira, do sábado e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Então, contando como os judeus contam, de forma inclusiva, Jesus ele passou 3 dias e 3 noites na sepultura, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E voltando aqui à história de Jonas, assim como Jonas, ele disse que era hebreu e que temia o Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra, essa é uma declaração semelhante
aqui nós temos em Apocalipse 14:7, que eu falei para vocês agora há pouco, e a ênfase de Jonas no Senhor como aquele que fez o mar e a terra, obviamente, aponta para Deus como o Criador. Esse fato de apontar Deus como Criador é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorá-lo, e a adoração é central para os eventos dos últimos dias. Como nós estudamos na semana passada, o sinal da besta vai ser uma questão de adoração. Ou nós adoramos o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que reservou o 7º dia da semana para a sua adoração, ou nós iremos então adorar a besta, guardando e adorando a Deus em um outro dia que será estabelecido por lei para que as pessoas adorem a Deus. Então, essa é a questão fundamental nos últimos dias. Nós sabemos que a mensagem que Jonas pregou lá em Nínive era uma mensagem impopular. Qual era a mensagem? 40 dias e Nínive será destruída. Assim também hoje, nós somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual, nessa confusão que existe aí de milhares de denominações. E quando Deus fala então aqui em Apocalipse 18:4, saiam dela, povo meu, Deus está indicando que essas pessoas devem se arrepender, reconhecer que estão guardando um dia que não é o dia que nós temos registrado na Bíblia Sagrada. Essas pessoas, então, tocadas pelo Espírito Santo, precisam se arrepender. E uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mesmo quando transmitida da maneira mais gentil possível. As pessoas, elas veem que está escrito na Bíblia, mas faz de conta que não é mais necessário obedecer esse dia que Deus deixou para o descanso. Arranjam um monte de argumentos querendo provar que nós que guardamos o sábado estamos errados, mas eu quero dizer a todos vocês, nós não deveremos entrar em discussão. A Bíblia, ela se explica por si mesma. Se a pessoa está vendo, mas não quer aceitar, ela que vai dar contas a Deus. Conhece o que está escrito, mas não quer praticar. É por isso que nós oramos aqui todos os dias, para que nós tenhamos a mente aberta para entendermos o que nós estamos estudando e colocar em prática em nossa vida. Agora, vale a pena frisar que não é colocando em prática que nós vamos ser salvos por causa disso, não. É por causa do nosso amor a Deus, reconhecendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, e estaremos então obedecendo-o e o adorando no dia que Ele reservou para a sua adoração. Adoramos a Deus todos os dias da semana, mas o sábado ele é especial, é um dia reservado para a nossa adoração a Deus, para fazermos o bem às pessoas, para estarmos a serviço do Senhor Jesus, assim como Jesus estava a serviço, não importava qual fosse o dia que ele fosse procurado, ele estava pronto a atender às necessidades das pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a entendermos essas verdades que estão escritas na Bíblia. Estamos nos últimos dias da história deste mundo e nós estamos vendo como as histórias lá do passado estão tendo relacionamento com o momento atual que nós estamos vivendo. E tudo isso mostra que nós deveremos buscar a Deus de todo o nosso coração e fazer a vontade dele em nossa vida. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e lembramos a todos que Jesus ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.